Esquistosomo Produções apresenta Major Brazuca, um herói brazueiro. Episódio 3, O Sonho da Borboleta. Parte 1. Cartago, 208 d.C. Amanhecia na capital da província romana da África. A cidade que já foi a fortaleza dos inimigos mais temidos de Roma, agora florescia sob o domínio dos Césares. Nas ruas era possível observar a diversidade cultural e religiosa daquele império plural. Templos de denominações únicas como Deus é Amon, Testemunhas de Ra, Reviver em Mitra e Assembleia de Zeus abundavam na cidade e evidenciavam a tolerância estatal aos mais diversos cultos. Bastava que eles reconhecessem a natureza divina do imperador. Mas nem todos no império gozavam de bom senso. Pululavam por todo o mundo romano grupos de seguidores de um criminoso condenado na Palestina. Fanáticos, eles se recusavam a comungar do culto imperial ou a reconhecer a existência de qualquer outro deus. Há décadas, os líderes dessa seita eram sacrificados nas arenas, o que nada fazia para resolver o problema, mesmo gerando entretenimento de qualidade para as massas. Sob a sombra dos altos edifícios de pedra e mármore, inúmeros cidadãos se apinhavam nas vielas e seguiam a vida alheios às políticas da classe dominante. Na grande feira livre da cidade, o burburinho da vida cotidiana se misturava ao cheiro das especiarias, das frutas frescas e do pó das estradas. Entre os clientes de uma banca de frutas, destacava-se na multidão uma mulher de expressão severa e olhar afiado. Mulher bonita não paga, mas também não leva. Seus abundantes cabelos negros trançados de forma discreta combinavam com seu vestido igualmente negro que lhe cobria o corpo todo, como um hábito monástico. Ao estender a mão para recolher algumas tâmaras da banca, era possível observar um único item que lhe quebrava o combo de sobriedade. Um grande anel de ouro que brilhava intensamente, refletindo o sol da manhã. Subitamente, uma voz estridente rasgou o ar e roubou a atenção dos transeuntes ao redor. Parem! A alguns metros da banca de tâmaras, 4 escravos musculosos desciam uma liteira para o nível do chão. Um magistrado moreno e magro, vestido com uma suntuosa túnica púrpura e coberto de adereços de ouro, bem como uma coroa de louros, surgiu para fora do veículo em um único movimento. Ao perceber as insígnias de poder do homem, a multidão congelou e os ruídos da feira cessaram. Numa passada decidida, ele seguiu em direção à mulher de negro. Seus olhos duros e inquisitivos pareciam fitá-la fixamente, hipnotizados e tomados pelo desejo. O instante seguinte parecia congelado pela tensão, como se os deuses segurassem a respiração em seus templos. Gente, esse anel é tudo! Sem se abalar ou olhar para o magistrado, a mulher de negro continuava escolhendo as frutas. Ao seu lado, um velho homem de barbas espessas pôde sentir o peso da requisição. Perpétua, minha filha. Creio que ele fala com ti. Portando uma expressão estoica, ela olhou em direção ao magistrado, que se postou em posição teatral bufante ao lhes dirigir a palavra. Ao notar o impacto de sua entrada, o magistrado buscou colher a atenção em seu favor, com gestos calculados para arrancar da plebe ao redor um olhar embasbacado. Ó, cidadãos, contemplem a graça de Públio Hélios Hilarianos, governador interino da África e sumo sacerdote de Príapo. O espetáculo do magistrado fez apenas Perpétua dar de ombros. Ao perceber que não impressionara sua interlocutora, Hilarianos prosseguia em sua exibição. Mas por que gasta meu loquaz latim com essa massa guinara?
passemos aos negócios. Afinal, quanto desejais por teu nababesco anel? Ao lado de seu pai e de sua criada, Felicitas, Perpétua agora mirando-o diretamente, ofereceu em voz firme e seca sua resposta. Sinto muito, senhor, mas este anel não está à venda. O eco daquela recusa reverberou por todos os ouvidos da plateia. Tremendo pela humilhação pública, Públio Aélios Hilarianus inflamou-se em fúria. Enquanto sua guarda pretoriana, composta por 2 núbios enormes, se aproximava, ele vociferou indignado. Como? Ousas recusar uma oferta de teu governador? Buscas por acaso desafiar a vontade de Roma? Perpétua percebeu que havia atiçado a ira de Hilarianus. Assim, procurava se mostrar humilde e não mais desafiá-lo falando com a cabeça baixa e evitando seu olhar. Senhor, o anel é uma relíquia egípcia poderosíssima cuja guarda a mim foi dada. Devo mantê-lo longe das mãos ímpias como é feito há milênios, desde o êxodo de Moisés. Eu disse Moisés. Quis dizer Ramsés. Isso, Ramsés. Hilarianus percebeu o vacilo da plebeia e murmurou consigo. Moisés? Ela não me parece judia. Mais calmo e com um sorriso astuto no rosto, ele se dirigiu a ela. Façamos o seguinte, ó piedosa. Deixo-te partir em paz com teu anel, se deres um beijo de adoração e meu amuleto de Príapo. Retirando de seu pescoço o amuleto de Príapo, que consistia num orgulhoso falo ereto alado de bronze, o governador o posicionou a 1 palmo do rosto da mulher, que não pôde esconder sua expressão de nojo, indignação e repulsa. Pelo amor de Deus, isso é pecado? A face de Hilarianus transformou-se em um grotesco sorriso de triunfo. Ele havia desmascarado a plebeia. Ah! Num movimento rápido e brusco, ele enfiou a mão sob o vestido de Perpétua, resgatando de seu esconderijo um pingente em formato de cruz que a mulher carregava em seu peito. Somente um cristão crê no pernicioso conceito de pecado! Juntamente com um gesto de mão, ele bradou para os soldados à sua volta. Bicos dicos, falos fecundos, tragam-me esse anel e levem a criminosa para o calabouço do palácio. O imperador Severo regozijará ao saber que capturamos mais alguns cristãos sujos. Naquela noite, a iluminação irregular produzida por grandes braseiros abastecidos com madeira e óleo criava uma estranha sensação de movimento no enorme afresco de Priapus Erectus que decorava a parede do salão principal do palácio governamental. Grandes colunas moldadas detalhadamente como falos realistas faziam a sustentação daquele Partenon roliço. Recostado de forma indolente, a figura do magistrado Hilarianus se reclinava sobre o majestoso divã vermelho do palácio. Um de seus seguranças pessoais o abanava com uma grande folha de palmeira, enquanto o outro o alimentava, pondo uvas frescas delicadamente, uma a uma, em seus lábios. O estado de relaxamento do magistrado era ainda promovido pelas fumaças exaladas dos incensários que ungiam sua conquista recente, o Anel de Moisés. Apesar da nomenclatura, o anel parecia ter origem egípcia, com um olho de Ra entalhado em seu bojo. Era de fato uma peça única, que denotava uma artesania anciã e excepcional. Pelos nos presenteia com sua suave brisa. Mas devemos tratar dos afazeres. Guardas, tragam a criminosa. Salve sancte pater pria pererum, salve damihi floridam juventam. Arrastada até o centro do salão por um dos guardas, Perpétua foi forçada a ajoelhar-se sobre o tapete púrpura que levava ao divã, o trono de Hilarianus. Sua face, combalida pela situação humilhante, evidenciava a pele pálida já marcada com as primeiras rugas da idade. Os traços duros construídos por uma vida de castidade beiravam o amargo.
Ela fitava o poderoso com tristeza resignada. Perpétua, és acusada de manter uma crença doentia e corruptora das famílias de bem do Império, o cristianismo. O que tens a dizer em tua defesa? Hilarianos recostou-se novamente, com uma sobrancelha ligeiramente arqueada, demonstrando uma certa curiosidade com a possível resposta da ré. Perpétua ergueu o rosto, iluminado pela luz que escapava de uma braseira ao lado. Uma lágrima corria na bochecha da beata, enquanto sua voz firme portava com clareza sua missão. Se meu crime é acreditar no Deus vivo, se meu crime é crer que todos somos irmãos, se meu crime é a compaixão, então sou... Ok, culpada. O magistrado proferiu o veredito com um ar de tédio. Num gesto desdenhoso, já emitia a ordem para a execução da sentença. Falos fecundos, solte os leões. A ordem chocou o pai de Perpétua, que assistia ao julgamento no fundo do salão. Espere! Implorando com braços erguidos, sua voz carregada de desespero ecoava pelas paredes de pedra. Vocês não podem matar minha filha! Com um sorriso cínico, Hilarianos retrucou com suavidade fria. E por que não? Antes que o pai pudesse responder, Bigos Dicos golpeou-o pelas costas com brutalidade. Sua lança atravessou o peito do velho e o sangue jorrou de sua boca, enquanto ele caía ao chão com os olhos arregalados de terror e impotência. Hilarianos acompanhava o espetáculo com risinhos de satisfação maligna. Ao assistir o massacre de seu pai, Perpétua foi tomada por uma fúria trágica. Sua expressão de resignação era substituída por uma face contorcida pelo ódio e pela dor. Ó figura odiosa! A mim nada resta senão punir tua vaidade, liberando a maldição do anel! Ela ergueu os braços num gesto vigoroso e, com uma voz rouca, invocou uma maldição. O destino de teus gozos perversos é o dinástico olho de Ramsés. Prisão circular do desejo, o calabouço de Salomés. Assim atravessarás os séculos sob o jugo moral de Moisés, sendo aquilo que odeias e odiando aquilo que és. A sua voz aumentava em intensidade, e cada palavra parecia vir carregada de uma energia sobrenatural. Berebe canta acabando, 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 berebe canta. O mantra vibrava o ar ao redor de Perpétua e formava um ambiente pesado de tensão. Todos no salão observavam os movimentos circulares de seus braços, paralisados pelo temor do sobrenatural. Ninguém percebeu quando um enorme leão, liberto de sua jaula há alguns momentos por falos fecundos, se aproximou sorrateiramente da profetisa. Em um salto carregado de energia, o felino abocanhou a garganta de Perpétua, cessando imediatamente sua fala. Como uma gazela abatida, das mandíbulas do leão, ela fitava diretamente Hilarianos, com os olhos arregalados, quase ejetados de sua face pela pressão da poderosa mordida. Aliviado, Hilarianos se regozijava com o alarme falso. Não terminou a catiça! Acreditando que sua presa já havia sido liquidada, o leão soltou o pescoço de Perpétua e a largou no chão. De súbito, a mulher produziu um último grande movimento de mãos, que formavam um chifre em direção ao magistrado, acompanhado de um grande urro infernal. Quiqueira! A maldição da feiticeira evocou um grande raio sobre o palácio. Imediatamente, o olho de Ra gravado no anel se reconfigurou em uma espiral que se movimentava de forma hipnotizante. Logo, o anel irradiava uma luz cegante, e dele surgiam vultos pouco definidos, que se pareciam com uma neblina sobrenatural. Os vultos envolveram Hilarianos e seus 2 seguranças de estimação. Em um movimento sincronizado, os 3 caíram desmaiados. Os vultos desapareceram e o anel parou de piscar.
Alguns segundos de silêncio sepulcral se passaram, como se o palácio houvesse se transformado em um enorme mausoléu. Mas aos poucos, Hilarianos e seus guardas despertavam. Desorientados e com os corpos e mentes doendo, sentiam-se mergulhados na maior ressaca de suas vidas. Hilarianos abria os olhos sentindo um estranho incômodo martelando sua alma. Estranho. Eu me sinto moralmente constrito. A primeira visão do magistrado foi o crucifixo de Perpétua, jogado ao seu lado. Ele segurou o amuleto, que lhe pareceu iluminado e convidativo, e o levou ao peito num abraço reconciliador. Seus pretorianos estavam de quatro, tentando se recuperar do baque provocado pelo anel, com seus saiotes romanos proporcionando um espetáculo obsceno e revelador. Uma repulsa inesperada galopou do âmago de Hilarianos. Por Deus! Vistam-se apropriadamente! Sangrando no chão do palácio, Perpétua observava sua maldição se concretizar. Em seu último suspiro, sentia que estivera equivocada a vida toda. A vingança, afinal, era mais doce do que o perdão. « 1805 anos depois, o deputado Rafael Deuteronômio acordava abruptamente do coma no qual estava mergulhado desde os protestos no Congresso. O olho gravado no anel em sua mão direita cessou as piscadelas brilhantes que dava enquanto o homem se debatia há alguns instantes. O deputado acordou confuso. Mais do que confuso. Era como se tivesse retornado de outra vida. Lembrava-se de cada detalhe daquele palácio, das aspirações imperiais, da terrivelmente deliciosa adoração a Príapo. Em alguns minutos foi retomando sua consciência regular. Os detalhes realistas da experiência se esvaíam. Ia racionalizando a intensa experiência a partir de seus parâmetros lógicos. Agora compreendia tudo. Havia passado por uma provação de Satanás. Jesus, que pesadelo terrível! E que dor de cabeça digna do... Diacho! Em São Nicolau dos Marajás, Teófilo Guerra, mais conhecido como Major Brazuca, também acordava naquele instante, com a cabeça latejando e a boca seca. Seu quarto parecia ter sobrevivido a um tornado. Garrafas jogadas, sutiãs pendurados, meias perdidas e o cheiro misturado de suor, álcool e cigarro. Duas mulheres, cujos nomes ele não fazia ideia, dormiam em sua cama. Ele se levantou com dificuldade, desviando-se das incontáveis garrafas vazias até conseguir chegar ao banheiro. Passou a mão no peito e sentiu o suor grudado na pele. Mirando-se no espelho com uma certa dificuldade, recordou-se de imagens fragmentadas da noite anterior. Risadas altas, um carro vermelho em alta velocidade e algum tipo de competição insana envolvendo tequila e strip poker. Acho que eu exagerei ontem na festa de Santa Perpétua. Enquanto enxaguava seu rosto, uma dúvida despontou. Onde será que eu estacionei o automóvel do coronel? Os excessos da noite anterior foram tantos que, apesar de seu fígado superpoderoso, o major ainda sentia os efeitos da ressaca. Mas agora o que seu corpo mais precisava era de nutrientes para sua regeneração. Tô com tanta fome que a lombriga do meu bucho tá sugando o meu umbigo pra dentro. Vestindo apenas cuecas, ele desceu as escadas de mármore com corrimão dourado da mansão Brabeza, com destino à geladeira do coroné. Mas no caminho para a cozinha, ele se deparou com o grande salão de festas da mansão, servido com um farto banquete cuidadosamente disposto para um grande evento. Abundantes porções de lagostas, canapés e outros petiscos forravam a grande mesa que tinha um porco inteiro assado como prato principal. Na mesa dos doces, um grande bolo de 3 andares, todo decorado, era rodeado por brigadeiros e beijinhos. Se aproximando das lagostas, o major exclamou: Eita! Que essa lombriga morre hoje!
Enquanto isso, o coronel Brabeza fazia sua rotina matinal de exercícios na área dos jardins da mansão. Com seu moletom de corrida e a faixa motivacional onde se lia Just Do It, ele estava bem pouco cansado, sem ao menos derrubar uma gota de suor, apesar de já ter percorrido mais de 5 quilômetros. Nada como uma brezinha refrescante enquanto eu supero o meu limite. O mesmo não poderia ser dito de seu colaborador que carregava o coronel nos ombros esse tempo todo. Seus limites eram ignorados diariamente para garantir o sustento de sua casa. O estado de paz e autocomplacência do coronel foi interrompido quando ele viu, com espanto, seu Mustang vermelho de edição histórica semi-submerso no lago do jardim da mansão. Mas o quê? Antes que ele pudesse fazer sentido da cena, uma enorme garra dianteira de lagosta bateu em seu rosto. Indignado com o ultrajante tapa do crustáceo, ele notou que um monte de restos de comida formavam um pequeno lixão logo abaixo da janela de seu salão de festas. Mas que fio de uma quenga! Furioso, o coronel se dirigiu correndo para o salão de festas e abriu a porta do ambiente com a energia caótica de um furacão. Ele segurava um jornal enrolado que apertava como alívio da tensão. Onde é que vosmecê se meteu? Venho lhe procurando desde ontem. Os olhos do coronel faiscavam de indignação, enquanto contemplavam uma afronta inimaginável. A longa mesa, antes arrumada com requinte, agora lembrava um refeitório pilhado por bárbaros. Restos de comida jaziam espalhados por todos os lados, como se uma vara de porcos famintos houvesse se refestelado. No centro do caos, o culpado pelo cenário de destruição comia uma lagosta. Sentado, seminu, mas com um guardanapo ao redor do pescoço. Seus lábios brilhavam engordurados, e sua barriga distendida parecia 2 vezes mais volumosa do que o normal. Minhas lagostas da Califórnia, meu caviar sueco, os docinhos da Alemanha e até o javali da Normandia. Esbravejou o coronel, agora segurando a cabeça com ambas as mãos. A veia em sua testa pulsava como se estivesse prestes a explodir. Meu Jesus Cristinho, você acabou com as compras para a festa de 15 anos da minha netinha. Tive que usar todo o orçamento da educação para importar tudo isso. Com a mão sobre a barriga distendida, o major tentava se explicar. Desculpe, coronel. Não resisti. É que nunca tinha visto um camarãozão desse tamanho. Resignado, o coronel resmungava enquanto vislumbrava uma solução sofrida. Agora vou ter que usar a verba da Previdência que estava guardando para reformar meu banheiro presidencial. Preenchido pela raiva e frustração, o coronel jogou violentamente uma série de jornais por sobre a mesa. Com um soco vigoroso no móvel, iniciou sua fala. Sua mula imprestável! Escute aqui, sua ação e brasura trouxe críticas de todos os jornais do país. O coronel apontou para um dos jornais com um editorial nomeado como Bater é Pouco. Só o nosso querido mensageiro de Marajás aprovou nossa atitude. Com um olhar impiedoso para o major, que já se percebia em maus lençóis, ele continuou. Olhe, eu não lhe tirei da repartição para você me dar gasto e me criar problema. Lhe fiz esse favor para você me ajudar a construir um país melhor. Pra mim! Acho bom você começar a pensar no jeito de voltar a ser o herói dessa nação. Porque se continuar assim, vou ter que dar o jeito na sua pessoa. O silêncio que se seguiu era sufocante, interrompido apenas pelo som dos passos do coronel enquanto ele caminhava ao redor do major. Ele apontou com o dedo, implacável. E não pense não, senhor, que eu não vi o que você fez com meu carro. Vai ficar de castigo no seu quarto até segunda ordem, vice? São Saulo de Saracura, sede da congregação ungida anti-sodomita e da CRE em TV. Você não pode tirar minha dignidade, porque o maior amor de todos dentro de mim. Sim, sim, chocolate espiritual. Chocolate espiritual.
Watson e sua banda Chocolate Espiritual. Eu adoro esse garoto. Obrigado. Vocês são lindos. O Templo Monumental de Moisés era o maior edifício religioso de todo o país e um dos maiores do mundo. Seus pilares, construídos com mármore ungido da Terra Santa, se erguiam acima de 50 metros, e seu teto abrigava milhares de pessoas em um só culto. Naquela tarde, todas as cadeiras dos 2 andares de arquibancadas estavam preenchidas. Os fiéis estavam ansiosos para o grande evento que se seguiria. E agora, a volta que todos esperavam. Ele que foi ferido na luta contra os demônios do desejo nadegal. Ficou dias em coma, mas voltou para completar sua missão divina. Vamos aplaudir nosso líder máximo, o pastor, apóstolo e rei mago, Rafael Deuteronômio. Das coxias do templo, o pastor e deputado surgiu triunfante, atravessando uma fumaça cenográfica que era ejetada no palco. Vestindo seu tradicional terno púrpura, ele acenava com as mãos erguidas para os fiéis, demonstrando orgulho e autoconfiança. Seu brilhante anel de ouro se destacava, refletindo a luz dos holofotes. Ele caminhou lentamente até o púlpito microfonado e iniciou seu discurso, enquanto 3 câmeras da CREM TV o filmavam de ângulos diferentes. Obrigado pelos elogios, pastor Edinho, e que todos sejam louvados pela minha presença. Amigos, como vocês sabem, algumas semanas atrás, fui ferido durante minha luta incansável contra o socialismo anal. Naquela batalha bárbara contra os abortistas do demônio, fui atingido na cabeça, entrei em coma, e a PEC anti-sodomia teve de ser arquivada. Mas apesar de ter perdido a batalha, eu não perdi a guerra. E para louvar o Deus que me salvou das garras da morte e servir de inspiração, hoje eu vou dar o testemunho da minha vida. Muitos invejam minhas glórias, mas poucos conhecem minhas origens humildes e cheias de dificuldade. A verdade é que tive uma infância muito pobre em Rolândia, capital do estado de Pirarucu. E vou falar para vocês, desde cedo o demônio já atentava contra a minha pessoa. Naquela época, eu possuía uma fixação nada saudável pelos sorvetes Delícia Gelada. Para vocês terem uma ideia, eu chegava a roubar dinheiro do meu avô. Ele, que era só um pobre costureiro e me criava com dificuldades e economizava com tanto suor. Mas eu estava viciado, muito viciado, naquelas casquinhas com 2 bolas. Meu avô, tentando me afastar das tentações diabólicas, me inscreveu num seminário católico. Foi lá que eu comecei a entender que Deus havia me escolhido por uma grande missão. Mas o demônio, meus amigos, é cheio de artimanhas. Faltando poucos anos para me formar, um tal Padre Maia, que vinha de Itu, assumiu minha paróquia. Aquele jeitinho simples de caipirão parecia inofensivo no começo, mas camuflava sua enorme lança de Leviatã. Para vocês terem uma ideia, naqueles anos ardentes, as paroquianas chamavam ele de bem dotado Padre Garotão de Itu. Eu confesso, amigos, eu caí em tentação. E depois de cair em tentação com o Padre Garotão, eu desisti da igreja. Como a casa de Deus poderia abrigar tão volumoso mal? Se eu não era escolhido de Deus, então a vida não merecia ser vivida. Então, resolvi acabar com meu sofrimento, me jogando da ponte Rolosa sobre o caudaloso rio Gozado. Quando eu estava prestes a acabar com a minha vida,
Fui impedido pela voz do meu querido avôzinho. Depois de me acalmar, ele me contou que há muitos séculos nossa família tem sido amaldiçoada pelo mal da sodomia. Desde os tempos romanos, a cada 2 gerações, nasce um homem atormentado pela insatisfação esfincteriana atávica. Mas vovô me disse que essa desgraça possuía uma cura. Era o anel de nossa família, que, segundo a lenda, havia sido do grande Moisés. O anel tinha muitos poderes divinos, entre eles o de suprimir os desejos diabólicos. Só que depois de me passar o anel, meu avô se lançou da ponte. Ele disse que estava seguindo o caminho das borboletas, mas eu sei que sem o anel ele não conseguiria viver novamente, sendo constantemente seduzido pelo demônio. Deuteronômio fez uma pausa dramática em seu discurso para enxugar uma lágrima que saía forçosamente de seu olho. Era a brecha perfeita para o pastor Edinho. As réplicas do Anel de Moisés podem ser adquiridas na saída do culto por apenas R$ 79,90. Bem lembrado, pastor Edinho. Enfim, aquele sacrifício mudou minha vida para sempre. Naquele momento eu tive uma revelação. Deus queria novas leis contra as imundícies dos homens. E eu seria o Deuteronômio, o novo Moisés. E meu poderoso anel seria meu cajado que me guiaria para a nova terra prometida. Seguindo minha missão divina, eu fui morar em São Saulo. Como sou um intelectual por natureza, após meses de pesquisa aprofundada, descobri que a fonte de todas as mazelas sociais não era desigualdade econômica ou corrupção sistêmica, como dizem esses comunistas, mas sim a safadeza sexual. Safadeza! E foi por isso que eu iniciei minha cruzada contra a sodomia. No começo foi difícil. Sem dinheiro algum, eu dormia e pregava na Praça da Fé. Porém, logo eu percebi que o poder de Deus agia forte no anel. Quando a fagulha divina do anel piscava, centenas se aglomeravam para me ouvir. Em pouco tempo eu já tinha minha própria igreja, e todas as semanas chegavam novos guerreiros para a batalha contra as forças do ânus. Hoje, meus amigos, somos uma legião. E digo, logo serei presidente desse país e vou impor as leis de Deus sobre todos. E aqueles que se opuserem terão o mesmo destino que Moisés trouxe aos adoradores do bezerro: a sangrenta morte pela espada. A plateia veio a êxtase. Milhares de pessoas gritavam e batiam palmas fanaticamente, felizes e ansiosos pela perspectiva de um país sem pecados. Muitos suavam, imaginando as mais criativas punições que poderiam aplicar em seus vizinhos sujos, primos desviados e até irmãos pecaminosos. Seus gritos de aprovação ecoavam pelo templo, que parecia compor um grande animal soltando um urro de excitação. Deuteronômio deixou os gritos arrefecerem. Percebia seu poder vivo nas mentes de seus fiéis. Sentiu-se poderoso como nunca. Mas após o pico de adrenalina, começou a sentir uma certa fraqueza surgindo em seu coração. Suas pernas e braços fraquejavam. Percebeu algo estranho em sua mão esquerda. O olho de seu anel estava piscando. Não era o mesmo efeito brilhante de quando sentia a fagulha de Deus. O olho piscava e ele fraquejava. De qualquer forma, sua missão era urgente e a pregação não podia parar. E é por isso que Mussum Ipsum Cacil diz... Por isso que o sodomia... Vides litros abertes... Subitamente o deputado parou o discurso. Sentia sua garganta fechando, como numa alergia intensa. Seu corpo parecia queimar, e ele começou a se despir em pleno palco. Glória a Deus! Mas que calor insuportável! Deuteronômio se despiu peça por peça, até ficar apenas com sua cueca púrpura
que seguia o mesmo tom de todas suas roupas. Suas pernas não resistiram e ele caiu no palco balbuciando palavras sem sentido nas línguas vivas. No sum ipsum Cacildes, vides litro abertis, consentes ad piscingues, eliptis. Esgotado, o apóstolo e rei mago arrastou-se por alguns centímetros e lançou um último gemido sofrido antes de perder a consciência. Isso pareceu ter energizado o anel, que piscava com uma velocidade e intensidade cada vez maiores até que explodiu como uma micro-supernova. O fenômeno durou poucos instantes. Logo surgiram do olho de Ra névoas bruxuleantes que foram sugadas para dentro do corpo de Deuteronômio, como se fosse um ambiente de vácuo. Ele apenas pôde soltar um último grito de agonia. Pastor Edinho via tudo com curiosidade e consternação. No primeiro momento, pensou que Deuteronômio estivesse tendo um derrame tardio em consequência da pancada que o levou ao coma. Mas rapidamente concluiu que se tratava de uma jogada de gênio de seu chefe. Meu Deus, que atuação sublime! Disse consigo. Então, colaborando com a grande tragédia digna de Eurípides, falou em voz alta, dirigindo-se para a plateia. Meu Deus, ele está nu como Noé! Devo cobri-lo para evitar a maldição de Cam. Edinho jogou o terno púrpura de seda sobre o corpo seminu do deputado, que já estava sendo assistido por seus 2 seguranças. Porém, de repente, o homem caído se sentou e, no mesmo impulso, empurrou para longe seus empregados, com uma energia inexplicável. Afastem-se, escravos. Deixem-me gozar de meu renovado sopro vital. Ainda seminu, o homem se levantou e amarrou o terno de seda na diagonal, como uma toga improvisada. Assim, com um ar de superioridade aristocrática, ele anunciou em voz alta. Publiquem no fórum que Públio Hélios Hilarianus voltou para o seu cursus honorum. Saindo levemente de sua percepção ensimesmada, ele pôde reconhecer ao seu lado os companheiros de longa data. Percebo a presença de meus antigos servos. Hilarianus apontou o punho para os seguranças e liberou o poder do anel como um jato místico. Bigos dicos, falos fecundos, emerjam animados do reino de Plutus. A névoa bruxuleante tomou conta dos 2 seguranças, que com os corpos possuídos responderam em uníssono. Ave Hilarianus, procurador africanos. Hilarianus então pôs-se a observar os arredores. Percebeu a imensidão do ambiente em que se encontrava. Dezenas de milhares de pessoas sentadas observavam suas ações com uma expressão de dúvida e apreensão. Uma grande faixa atravessada na altura do teto dizia: pague o dízimo em dia, aceitamos até VR. Mas que lugar curioso! Núbio, dizei com presteza, onde, pelo amor de Príapo, nos encontramos? O pastor Edinho deduziu que seu chefe se dirigia a ele e respondeu: O senhor não se lembra? Estamos no maravilhoso templo monumental de Moisés. Judeia? Interessante. Hilarianus se dirigiu até uma das câmeras da CREEM TV. Curioso, tocou em uma das lentes onde podia ver sua imagem refletida, ainda que distorcida pela angulação. E para que servem esses estranhos artefatos? Senhor, as câmeras transmitem nosso show para toda a nação. A expressão facial de Hilarianus se transformou. De repente, ele franziu o senho e esboçou um sorriso lateral diabólico. Tocou as pontas dos dedos de suas mãos como um auxílio cognitivo para a elaboração de um grande plano maquiavélico. Ora, com tal arena poderei promover um espetáculo grandioso. O imperador certamente me agraciará com o consulado. Ele se dirigiu ao pastor Edinho e perguntou: Diga-me, sabes se por acaso há cristãos pela redondeza? Edinho abriu os braços num gesto de orgulho e receptividade e respondeu virado para a plateia: Cristão! Aqui somos todos cristãos! Graças a Deus! Na plateia, um discípulo percebia a expressão bizarra que emanava um deleite cruel com o qual o apóstolo mirava os fiéis. Ai, meu Jesus Cristinho, acho que o apóstolo está encapetado.
Major Brazuca, Episódio 3, Parte 2. Boa noite. O grupo conhecido como Black Bost voltou a emporcalhar a cidade na noite de ontem durante uma manifestação contra a Copa do Mundo. A marcha seguia pacífica até que marginais começaram a quebrar os vidros de uma agência bancária. Não satisfeitos em vandalizarem o patrimônio, esses arruaceiros ainda tiveram a pachorra de urinar e defecar no interior da agência. Um dos supostos líderes dos baderneiros, conhecido como Pipi Totô, explicou a motivação política dos atentados. Se é banco privado, tem que ser cagados. O sociólogo Pierre Piedmont Toulouse-Tonneau diz que o vandalismo é uma mera reação ao tratamento dispensado à juventude pela sociedade. Trata-se de um fenômeno alcunhado como refluxo social de chorume agressivo, no qual jovens tratados como dejeto pelo aparato público e privado transbordam fezes como uma latrina entupida. Ele diz isso porque a enchente não é no banheiro dele. Isso é uma bandalheira. Sentado na cama de seu pequeno quarto de empregados da mansão Brabeza, Major Brazuca tentava amenizar o tédio do castigo dado pelo coroné, entretendo-se com a TV. Mas ao assistir o programa de notícias de Dmitry Reassov, ele começava a notar que essa maravilha tecnológica não chegava nem perto de realizar seu potencial comunicativo ou criativo. Minha Nossa Senhora do Pirapora, esse radiocinema é chato demais. Será que tem uma estação melhor? E ontem, Éder Buntu, o Buiú, declarou que a Copa será o evento brasileiro do século. A nossa Copa vai ser daqui. O Buiú garante. O maior jogador da história disse ainda desconhecer os inúmeros processos, pedindo o reconhecimento de suas centenas de filhos bastardos. Aí você tem que perguntar pro Éder. Mas que mentira! Todo mundo sabe que o Walter Bigode do meu Cambalzense é o melhor do mundo. Infelizmente, o tempo acabou. Parece que o Severino não conseguiu levar a casa e vai ter que continuar morando no lixão com seus 12 filhos. Demência, demência, demência. Judieira, tadinho do homem. Estamos de volta com o maior programa de humor da TV brasileira. Põe no cu na TV! E a trollagem do programa de hoje foi com um repórter cego. Ele pensou ter sido convidado para a degustação de chocolates. Mas não é possível uma coisa dessa. O major estava tão desalentado pela programação baixa e tediosa da TV brasileira que já considerava desligá-la e ler um livro. Mas antes de cometer um ato de tamanho desespero, mudou uma última vez de canal e sintonizou na poderosa CRE em TV. Jesus! Tire-me daqui, Jesus! Prometo não torrar mais o dinheiro do dízimo em lojas transadas de Nova York! Então, cristão, sente-se mais próximo de seu Deus agora que está pendurado nessa cruz? Veja, imperador, veja o que faço com as pragas monoteístas que se recusam a louvar nossos deuses. Logo, todos serão carniça no chão desse templo. O som do telefone tirou o major do transe angustiante, induzido pela exposição insalubre àquela arma de destruição cognitiva em massa. Major, se aprume logo. Depois dessa missão, sua popularidade vai para as alturas. De volta a São Saulo, no grande templo monumental, Hilarianos preparava seu grande espetáculo para o imperador. Com o pastor Edinho crucificado às suas costas, ele comandava a multidão sentado em um trono no centro do palco. Escoltado pelos seus antigos guardas, ergueu-se triunfante, suas palavras ecoando como um trovão entre os fiéis. Cristãos, teis a chance de redimir vossa recusa em louvar o Deus Príapo
através de uma grande batalha. Até a morte. Na plateia só podia se ver um público mesmerizado. Corpos paralisados, bocas semi-abertas e um olhar perdido indicavam que os homens e mulheres do templo eram comandados pela hipnotizante influência do anel. Alguma objeção? Não. Ótimo. O instante de silêncio foi rompido de uma vez. O punho de Hilarianos ergueu-se ao alto, com o anel ancestral reluzindo com poder. Em meio a um fundo hipnótico, como se forças sobrenaturais pulsassem dali, veio o comando. Que comecem os jogos priapísticos. De súbito, o templo transformou-se em um mar fervilhante, como se zumbis voltassem à vida com almas de animais selvagens. Gritos ecoaram pelo ambiente, braços se ergueram, cadeiras voaram. Homens e mulheres entrelaçavam-se numa mistura de fúria e desespero. Um frenesi tomara conta dos espectadores, como se uma força invisível os impelisse ao caos. Um dos gladiadores hipnotizados era Dona Cleide, dona de casa de 43 anos. Com a ideia fixa de matar pelo deus Príapo, ela encontrou forças para lançar uma voadora no peito de seu Cláudio, contador de 56 anos. Enquanto isso, Dona Janete, 62, arrancava a dentadas a orelha de Jamiriele, 24, desempregada, que gritava de dor e aflição. Mais ao fundo, Jocinei, 32, socava sequencialmente a cara de Mari Nilce, 46, enquanto a enforcava com a mão esquerda. A vítima já começava a perder a consciência quando a vibração poderosa de um objeto se movendo próximo à velocidade do som atravessou a atmosfera saturada. Como um míssil, o objeto atingiu o rosto de Jocinei e interrompeu sua agressão primitiva com uma violência mais estética e avançada. O projétil ricocheteou no maxilar, agora deslocado do fiel, e continuou sua trajetória pacificadora, curvando seu caminho após cada encontro cinético com os agressores hipnotizados. Os corpos se dobraram ao impacto, um após o outro, até que o pseudo-foguete retornou à sua base de lançamento. Uma poderosa mão vestindo uma reluzente luva amarela de látex. Como que despertados por um instante, todos os olhos se voltaram para a porta do templo e encontraram a imponente silhueta do Major Brazuca, paramentado em suas calças azuis e torso e capacetes verde e amarelos. Segurando orgulhosamente seu cacetete com os escritos Ordem e Progresso, ele vinha personificar a mensagem de seu instrumento. Vocês podem parando com essa bridinha aí, porque a violência é monopólio do Estado. Acho que era isso que eu tinha que dizer. Quase saltando de sua cadeira, Hilarianos pôs-se em pé, excitado com a perspectiva de um guerreiro incógnita aumentar o apelo estético do depreciativo espetáculo. O quê? Um gladiador? Esses jogos estão cada vez mais espetaculares! Vejamos se ele é um verdadeiro campeão. Cristãos, ataquem-no com toda a força! Obedecendo à ordem de seu mestre, os fiéis hipnotizados convergiam com toda sua energia para cima do Major. Em poucos segundos, ele já se afogava no mar de zumbis que tentavam agredi-lo das formas mais cruentas e basais. Agora lascou! Logo, o Major já sentia dificuldade para respirar com o peso acumulado dos corpos que se apinhavam por cima dele, babando, grunhindo e louvando Príapo. No desespero do sufocamento, o herói amealhou toda a sua força sobre-humana e, como um gorila libertado das correntes, lançou dezenas de pessoas pelo ar, como se fossem detritos impulsionados para todos os cantos por uma força explosiva. Aproveitando-se da clareira deixada pelos fiéis catapultados, o Major novamente agregou sua força de 51 homens e deu um salto descomunal em direção ao palco do templo, com o porrete em riste e sedento pelo sangue de Hilarianos. Nesses beatos eu não posso bater muito, mas você eu vou alejar. Nesse momento, os seguranças de Rafael Deuteronômio, que haviam sido possuídos pelos espíritos dos pretorianos, Bigos Dicos e Falos Fecundos, lançaram correntes pesadíssimas em direção ao herói. Habilmente manejadas, as correntes se enroscaram nos punhos do Major e logo se esticaram,
interrompendo a trajetória de seu pulo. Os pretorianos haviam ancorado as correntes nas pesadíssimas e enormes placas que replicavam os 10 mandamentos de Moisés, de modo que o major se encontrava pendurado no ar, a poucos centímetros do chão do palco, com os braços abertos presos. Ele tentava insistentemente, mas falhava em se livrar daquelas pesadas amarrações. Vendo que o herói não apresentava mais perigo, Hilarianos pegou seu cacetete caído e se aproximou provocativamente. Me impressionas, gladiador. Jamais havia visto golpes tão tesos e firmes. Teu domínio com a clava rombuda é digno de Hércules. Chegando ainda mais perto do major, o governador romano continuava provocando o Prometeu acorrentado. Com um herói como ti ao meu lado, posso almejar tornar-me imperador. Serás o chefe de minha guarda pretoriana. Com um gesto rápido, Hilarianos apontou o anel mágico em direção ao major. Logo em seguida, vultos disformes saídos do anel formavam uma neblina mística ao redor do herói. Venha, gladiador. Descubras o fascínio do divino Falos. De agora em diante, serás conhecido como Picos Rudes. De súbito, o major parou de se debater, como se aceitasse a sugestão priapística. Divinos Falos, Picos Rudes. Você tá me estranhando, é? Mas com um chute de força colossal, que lançou Hilarianos para os fundos do templo, como se fosse um boneco de Olinda, ele pareceu ter voltado à consciência. Logo em seguida, começou a forçar os braços para dentro, na tentativa de romper as correntes que lhe aprisionavam. As veias de todo seu corpo pulavam dos músculos, que pareciam cordas tensas prestes a estourarem fibra por fibra. Eu sou Teófilo Guerra, filho de Bebum. O Senhor das Aguardentes! Em um movimento único e poderoso, o major quebrou ao meio as enormes placas de mármore com os 10 mandamentos que ficavam nas laterais do palco e escoravam suas correntes. Sem suporte, a parte superior das placas caiu sobre os seguranças pretorianos que lá estavam segurando as correntes, trazendo uma segunda morte àqueles antigos espíritos perturbados. Impressionado e satisfeito com a proteção sobrenatural que o batismo com o pai Capela havia lhe proporcionado, Major Brazuca pegou seu pingente de bebum e deu um beijo afetuoso. Eita grafia poderosa! Voltando-se para a plateia, o major percebeu que os fiéis, há pouco tomados pela selvageria de Príapo, retornavam à sã consciência. Estavam machucados e perdidos, mas todos viviam. Entretanto, sem as placas dos mandamentos que lhe forneciam sustentação, todo o templo monumental de Moisés começou a ruir. Percebendo que os fiéis ainda se encontravam desorientados, o major lhes apontou o caminho da salvação. Todo mundo pra fora da igreja! Percebendo que grandes e pequenos pedaços do teto abobadado caíam por sobre as pessoas, o major novamente fez um esforço sobre-humano para levantar uma das grandes placas de mármore caídas. Finalmente essas leis vão proteger alguém. Aqui embaixo, camada! Vamos sair desse inferno! Utilizando a enorme placa como um guarda-chuva contra pedras, o major levou os fiéis remanescentes até a porta de saída do templo. Quando todos já haviam evacuado o prédio, o herói ouviu um chamado do fundo do edifício prestes a se desintegrar. Ei, Teu! Por que me abandonastes? Era o pastor Edinho, que continuava amarrado à cruz no centro do palco. Ô, Titica! Com essa cara de cachorro lupidão não dá pra negar, né? Abandonando suas próprias chances de salvação, o major se lançou novamente para dentro do templo, prestes a colapsar, enquanto o pastor Edinho repensava suas escolhas de vida. Perdoa meus pecados, Jesus! Todos eles! Todos eles!
Aqui é Whitney Rios falando diretamente da frente do Templo Monumental de Moisés, onde o pastor Rafael Deuteronômio enlouqueceu e tentou matar seus fiéis em um ritual macabro. Há alguns minutos, o herói conhecido como Major Brazuca entrou no prédio e conseguiu libertar os fiéis do cativeiro que se aglomeram aqui na rua. Só que o Major ainda está dentro do edifício, que está claramente com as fundações abaladas. Parece que... Oh! Meu Deus! O templo desmoronou completamente. A poeira do desabamento turvou nossa visão, mas podemos ver uma enorme montanha de escombros no lugar do templo. Ninguém sobreviveria a isso. É um momento de luto para todo o país, que assistiu em tempo real o sacrifício do nosso controverso herói brazueiro. Mas esperem! Alguém está saindo dos escombros. É ele! É o Major Brazuca! Ele está vivo e vem carregando alguém desmaiado em seus braços. Parece ser o pastor Edinho, o famoso número 2 da congregação ungida antissodomita. O major está entregando o homem desacordado aos bombeiros. Vamos tentar entrevistá-lo. Tó, cuida desse aqui. Quase virou salsicha. Major! Major! O que você tem a dizer sobre seu heróico salvamento de hoje? Hoje foi um dia difícil para todo mundo. Uns vão chorar, os outros vão sorrir. E eu vou celebrar tomando minha maravilha, essa purinha. As imagens do salvamento em massa do Major Brazuca, transmitidas em rede nacional, o projetaram como herói para todo o país. Nos dias seguintes, ele figurava na capa dos principais veículos de mídia do Brasil. A manchete inicial do portal UOL Notícias era objetiva: Major Brazuca salva milhares de desabamento. Já a revista Mega Fascinante buscava explicar o fenômeno em seu contexto com uma foto do Major no período da Segunda Guerra Mundial. E o título: A Ascensão de um Herói. Quem é Major Brazuca? Ressurgido diretamente dos livros de história. A imprensa popular também celebrava o Major. O jornal Meio-Dia trazia uma manchete simples: O ousado voltou. Ao lado da foto do Major, o veículo prometia um vislumbre na intimidade do herói, com uma entrevista reveladora com a cantora Katiuska Biscatona. Major na cama é só balaço, cacetada e explosão. Fiquei uma semana sem poder sentar, diziam as aspas. O potencial do Major como sex symbol era explorado pela revista Balzacs. Com uma foto sua sem camisa na capa, a chamada dizia: Major Brazuca, o herói brazueiro abre o jogo e conta tudo. Sentado em sua privada de ouro para seu alívio matinal, uma pessoa em especial se regozijava com a elevação do status do Major para herói celebridade. Ele lia com imenso prazer a revista Faces, que trazia em sua capa a manchete: Exclusivo. Major Brazuca e Coroné Brabeza se encontram na Península de Faces. Esplendoroso. E no próximo capítulo... Kevin Clayton! Amor que derrete na boca. O creme escorrega na garganta. O sorvete que sacia o desejo. Já me sinto mais fresco. Delícia gelada, o sabor que derrete na boca. Delícia gelada, o creme escorrega na garganta. Delícia gelada, o sorvete que sacia o desejo. Delícia gelada, já me sinto mais fresco.
delícia gelada. Delícia gelada, o sorvete que sacia o desejo. Delícia gelada, já me sinto mais fresco. Delícia gelada, delícia gelada, delícia gelada. O creme escorrega na garganta. Delícia gelada, o sorvete que sacia o desejo. Delícia gelada, já me sinto mais fresco. Delícia gelada. Delícia gelada. Opinião: bater é pouco, por Judite Carrasco. Dentes arrancados, colunas quebradas, crânios rachados, pernas inutilizadas e rostos desfigurados. Que delícia! Resumi aqui algumas das fraturas sustentadas pelos 25 manifestantes feridos no protesto em Brasília. Os defensores dos direitos humanos vão chorar como bebês, afirmando que houve excesso das forças de segurança. Mas a razão e o bom senso não são características comuns entre crianças ou vândalos. Eu digo sem pestanejar, com essa laia bater é pouco. Os baderneiros fizeram um escarcéu no Congresso e na confusão ainda feriram o deputado Rafael Deuteronômio, um bastião da moralidade do país. E para que tudo isso? Para impedir a regulamentação de um ato escabroso? Para seguirmos em declínio, ziriguidum e confusão? Enquanto isso, o governo comunista da presidente Velma segue seu ataque contra os verdadeiros heróis desse país. Os empresários que geram empregos, os militares que impõem a ordem e os latifundiários do agronegócio que produzem a comida da nação. A nova taxação de 0,0000001% que irá incidir sobre esses pilares da pátria alega como objetivo uma redistribuição de renda necessária, mas conseguirá apenas quebrar a economia do Brasil. Os comunistas agarram-se desesperadamente às pessoas de bem da nação, como afogados que arrastam todos que vêm a seu auxílio para o fundo do oceano. Nós, os patriotas, temos que sacrificar esse manati vermelho moribundo antes que todos estejamos contando conchas no leito das fossas marianas. Não tem jeito, só o sarrafo dá conta do safado. É por isso que digo e repito, com essa laia, bater é pouco.